Olá, pessoal. Boa noite ou boa tarde, bom dia, dependendo do dia que vocês estiverem visualizando, né? Eu me chamo Moacir Clementino, sou instrutor de trânsito e fiz o concurso para a CEMOB aí, tá certo? Eu falei que iria fazer um vídeo corrigindo a parte de legislação de trânsito da maneira que eu fiz a prova. Eu errei 4 questões, eu pretendia fechar as 30 questões, mas eu errei 4 questões e eu vou corrigir da maneira como se eu estivesse fazendo na prova, mostrando aqui algumas táticas, alguns macetes que eu usei para eliminar de cara as questões erradas e tentar acertar. Então, mesmo as que eu errei, eu vou responder com a lógica que eu fiz no dia e por que eu acabei errando, né? Os critérios que eu usei, que não foram para essas que eu errei no caso correto, e acabei errando. Vou ser bem fiel aqui a como foi minha prova, não vou ser hipócrita, corrigir as 30, corrigir tudo bem, mas falar que o acerto das 30 sem eu ter acertado as 30. Então, as 4 que eu errei, vou relatar aqui para vocês. Então, a questão 21, ela fala o seguinte: acerca das disposições presentes no Código de Trânsito Brasileiro, podemos afirmar que compete ao CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo de trânsito do Brasil. Então, está na esfera federal e é um órgão consultivo, normativo, que elabora leis e normas, né? Então, logo na letra A aqui, a gente tem que compete ao CONTRAN elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Letra B. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Letra C. Estabelecer as diretrizes do regimento da JARE. E letra D. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Tá bem? Então, apesar aqui de vir elaborar normas na letra A, então ele fala aqui no âmbito de suas respectivas competências. Isso aqui foi o que, para mim, eliminou a letra A. Eu não marcaria a letra A por esse motivo, porque ele elabora, assim, normas de trânsito, mas no âmbito geral, né? Ele é o órgão máximo. Então, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. O CONTRAN também ele tem essa função aqui, mas não estimular, tá? Ele coordena as campanhas educativas de trânsito. E aí a minha resposta foi a letra C, que foi a resposta correta do gabarito, estabelecer as diretrizes do regimento da JARE. E porque algumas questões aqui foi algo bem particular em eu ter respondido a questão, porque eu trabalho com trânsito já, não só nessa área de formação, né, mas eu trabalho no departamento de trânsito do município aqui que eu me resido, e aí eu convivo com essas coisas, não sou efetivo, trabalho no cargo de coordenadoria de educação de trânsito, mas eu lido com essa parte fiscalizatória, né, a parte mais executiva. E aí eu lembrei, né, que a JARE, quem estabelece as diretrizes dela é a nível federal. A JARE ela é criada no município, é criada uma lei para instituir a JARE e uma portaria com os membros. Porém, as diretrizes da JARE ela é estabelecida pelo CONTRAN a nível federal. O município ele não pode estabelecer as diretrizes, o regimento próprio da sua JARE. Ele se baseia no que o CONTRAN já tem estipulado. Tá? Então, essa aqui eu fui em cima por esse motivo. E por que não poderia ser a D? Porque a dele de dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Essa questão aqui até existe, mas quem vai fazer isso aí não é o CONTRAN, e sim o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Quando houver conflitos sobre circunscrição ou competência no âmbito de municípios, né, por exemplo, cidades que os limites ali são muito próximos, ou que passam rodovias federais ou estaduais dentro do município, quem vai dirimir esses conflitos de competência é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, portanto, letra C, tá? Aqui a questão 21. Questão 22, eu errei, tá? Ela diz: conforme disposição presente no Código de Trânsito Brasileiro, podemos afirmar que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito nos municípios, ou seja, os departamentos de trânsito, tá? Na sua circunscrição, Demutran, Semutran, Semob, STTP, varia de município para município, né? Mas entidade executiva de trânsito é o Departamento de Trânsito. Então, compete a eles coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. Essa questão aqui compete ao município, tá? Só que essa eu errei por qual motivo? Vou mostrar a vocês. Letra B.
estabelecer em conjunto com as polícias militares, foque nisso aqui, ó, polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Isso aqui até está instituído na competência do município, mas é estabelecer em conjunto com o policiamento ostensivo de trânsito, tá? Não é polícia militar. Polícia militar, competência estadual. Então, ela fica errado por esse motivo, a letra B. A letra C também é uma competência do município. Olha, arrecadar valores provenientes de estrada e remoção de veículos e objetos. Então, de cara, eu vi que tinha duas questões aqui que poderia ser a resposta, letra A e letra C, e fiquei na dúvida nessa questão. A letra D diz credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma pelo CONTRAN. Todo o texto aqui está correto, mas isso aqui não compete ao órgão executivo de trânsito, tá? Quem credencia órgãos e entidades para a execução de atividades é ou o DENATRAN, que agora é SENATRAN a nível federal, ou o DETRAN a nível estadual, sob delegação do Senatran, tá bom? Então, aqui eu fiquei na dúvida entre as duas, porque eu sabia que as duas letras tinham a com a competência do município e fiquei realmente em dúvida, cara, qual das duas seria? Eu marquei a letra C porque em outra prova minha caiu essa questão. Só que ela caiu completa, acompanhada de arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e credenciar serviços de escolta, tá? E algumas coisas mais. Então, eu fui nessa aqui porque em outra prova caiu essa questão, só que com o complemento. E ainda reforcei em ir nela, apesar de saber que a letra A estava na competência, porque o município ele tem essa competência de arrecadar valores provenientes de estado de remoção. A partir do momento que o Departamento de Trânsito Municipal ele começa a autuar, ter o poder de fiscalização, e ele tem pátio próprio ou pátio terceirizado credenciado para remover veículos, ele pode sim arrecadar esses valores, quem vai fazer é ele. Então eu fui na letra C, como estava com dúvida, por esse motivo. Só que aí, como ela estava incompleta, faltou aqui completar e credenciar serviços de escolta e batedores, tá? Aqueles veículos fazem escolta de determinados tipos de veículos, né? Veículos maiores, veículos com carga e tal, carga indivisível. Eu acabei errando. Aqui o gabarito ele deu resposta à letra A, que de fato está bem explícito da maneira que está aqui a letra A. A letra C, ela como ficou incorreta, faltou algo. Para a questão aqui, a correta seria a letra A. Então, esta eu errei, tá bom? Questão número 23. Acerca das disposições presentes no Código de Trânsito Brasileiro, podemos afirmar que compete ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão normativo e consultivo, só que estadual, tá? Do Estado. Responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Letra B. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. Olha, o CETRAN ele até tem essa competência de julgar recursos, só que em segunda instância, tá? Como ele aqui deixa bem seco julgar recursos interpostos pelo infrator, isso aqui é função da JARE. E aí nós vemos que cada órgão executivo ele vai ter uma JARE vinculada a ele, tá? Então aqui não seria correta. Todas as demais alternativas, vamos ver que está falando sobre a JARE. Ó. Solicitar os órgãos e entidades executivos de trânsito, executivos rodoviário, informações complementares relativas a recursos, objetivando a melhor análise da situação recorrida. Todo órgão julgador ele pode solicitar essas informações na hora da análise de um auto de infração para julgar, tá? Se ele vai ser deferido ou indeferido. Mas isso aqui ele é diretamente da JARE. O CETRAN ele vai fazer isso quando for recorrido a ele em segunda instância. Então, como não fala segunda instância, atribuição da JARE. A D é a mesma coisa, encaminhar órgãos e entidades executivos de trânsito ou executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Então, está vindo muito recurso ali para aquele órgão, para aquela JARE, de infrações recorrentes. Então, pode estar tendo um erro do agente, um erro de sinalização. Então, ele pode relatar o órgão, mas isso aqui é função da JARE. Então, como as três questões falam sobre a JARE, nos sobrou a A, ó. Responder consultas relativas à aplicação da legislação de trânsito e de procedimentos normativos a trânsito. Isso aqui reforçou, como eu já sabia que a resposta era essa, mas para que tivesse certeza, como eu disse, muita coisa, experiência pessoal, e coisas que eu já vivenciei, acabou me ajudando na prova.
Aqui no Rio Grande do Norte, recente, teve várias audiências públicas sobre a indústria da multa, que os órgãos municipais da capital e cidades adjacentes estavam multando muito, a indústria do reboque e tal. E aí foi promovida a audiência pública. E o presidente do CETRAN, tá, meu amigo Harrison Câmara, um grande amigo meu, presidente do CETRAN estadual, meu professor também, né? Ele foi representando o CETRAN para responder nessas consultas, nessas audiências públicas, relações aos procedimentos, mostrando que estava tudo dentro da lei, tudo sendo feito correto, não existia indústria de multa. Então, isso aqui é responsabilidade do DETRAN. Então, eu lembrei de imediato, juntando com as outras três que eu sabia que se referia a Jari, 23, gabarito letra A, tá? 24, sobre as penalidades trazidas no Código de Trânsito Brasileiro. Penalidades, olha. Assinale a alternativa correta que indique a infração e a penalidade novamente para uma conduta de utilizar o facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Primeira coisa aqui, de antes de ir para a resposta, eu já pegaria aqui, ó, para ficar atento. Penalidades. Aí tem uma regrinha que eu até falei no grupo aqui que eu faço parte e citava para meus alunos do curso de formação de habilitação. Pessoal, em prova, para ficar mais fácil, lembrem, quando você comete uma multa, você pode ser punido com penalidades e medidas administrativas. As medidas administrativas, todas elas irão começar com a letra R ou T. Uma dessas duas letras não começa com outra letra. Qualquer uma punição que não comece com a letra R ou T será penalidade. Então, cobra a nós qual seria a infração e a penalidade. Então, eu sei que não pode começar com R nem com T. Só de posse dessas informações, eu vindo aqui, eu já elimino. Ó, letra A, infração média com penalidade de retenção do veículo. É retenção, começa com R, não é penalidade, é medida administrativa. Letra B, infração gravíssima com penalidade de retenção. Retenção é medida administrativa, olha, começa com letra R. Então, eu já eliminei duas. Ficou a letra C e a D. Aí a C ficou infração leve com penalidade multa. Multa é uma penalidade, ó, não começa com R nem T. E a D, infração grave com penalidade de suspensão da CNH do condutor do veículo. E aí muita gente foi na letra D, né? Quem se ligou no macete do R e do T, quem não se ligou até marcou gravíssima lá em cima, olha. Mas quem se ligou nessa regrinha, ficou entre a C e a D, muita gente foi na D, porque farol alto, opa, é uma coisa grave, né? Ameaça ali até risco de vida aos demais usuários. Só que, gente, esse uso do farol alto, ó, não é causando risco a outros veículos necessariamente, encandeando o veículo, não. É a luz alta em vias providas de iluminação pública. A gente imagina um carro aí tá ali numa rua, não precisa nem ser do centro da cidade, uma rua mais afastada, mas que tem iluminação própria. Não tem necessidade de andar com farol alto e mesmo assim você está transitando com farol alto, mesmo que não esteja incomodando ninguém, não vem carro à sua frente, né, ou sentido contrário, mas por a via ter iluminação pública é proibido usar o farol alto, tem que ser farol baixo, tá? Então não seria grave. Então muita gente ficou na dúvida, não, leve não vai ser, mas realmente é infração leve com penalidade de multa. E a outra questão que me fez fechar e ter certeza que era a letra C é que infração grave com penalidade de suspensão, olha, isso aqui seria uma infração autossuspensiva que nós chamamos. É aquela infração que, por mais que você não tenha pontuação no nome, cometeu aquela infração, já vai ser suspensa automaticamente. Normalmente, isso só acontece com infrações gravíssimas, tá? Para a infração ela ser autossuspensiva, assim que cometeu a infração, ela já suspende tua habilitação, porque é uma infração muito grave, como o nome já diz, muito gravíssima, né? Suspensão e fator agravante também, tá? Que ela multiplica, multa multiplicada por 5, por 10, por 20. Normalmente ela só vai acontecer em infração gravíssima. Então, infração grave já dá suspensão automaticamente? Não. Então, aí, gabarito 24, letra C. Então, alguns macetezinhos que me ajudaram a fechar essas respostas, tá? Vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo e farei outros vídeos com pedaço por pedaço aí da prova, caso vocês gostem e queiram que eu continue. Beleza?